A caminho de uma reunião, ela viu o marido, que disse que ficaria em casa, entrando sozinho em um restaurante. O coração dela disparou. Por intuição, decidiu segui-lo e congelou com o que viu. O ar frio de Curitiba cortava a pele, mas não era o clima que fazia o coração de Fernanda gelar. Era a visão do outro lado da rua. Diogo, o marido dela. Aquele que naquela manhã havia lhe dado um beijo sonolento na testa e murmurado algo sobre um dia inteiro de home office enterrado em planilhas e pendências financeiras do casal. Ele disse que nem tiraria o pijama. E, no entanto, ali estava ele, no coração pulsante da cidade, vestido com sua melhor calça de sarja e uma camisa azul que ela mesma havia passado a ferro 2 dias antes. Ele não parecia alguém resolvendo problemas bancários. Parecia alguém com um propósito, um destino urgente que não a incluía. A buzina de um carro atrás do seu Uber a trouxe de volta à realidade. A reunião. Ela tinha uma reunião importante em menos de 20 minutos, um contrato que poderia definir o próximo semestre do hotel que gerenciava com tanto esmero. Por 12 anos, sua vida foi uma equação de lógica e planejamento. Cada passo, cada decisão era calculado. Fernanda era a rocha, a âncora, não apenas no trabalho, mas em casa. Era ela quem organizava as finanças, quem lembrava dos aniversários, quem planejava as férias. Diogo, com seu jeito mais aéreo e sonhador, sempre dizia que ela era sua bússola. Mas para onde ele estava navegando agora, sem ela? Ele atravessou a rua, olhando para os lados com uma pressa que beirava a paranoia, o celular colado na orelha. Não era o andar de quem vai a um banco ou a uma repartição pública. Era o andar de quem está atrasado para algo. Algo secreto. A palavra surgiu em sua mente, indesejada e venenosa, como uma erva daninha brotando no meio de seu jardim, cuidadosamente cultivado. Ela sentiu uma pontada na têmpora, o prenúncio de uma enxaqueca que sempre a atacava em momentos de estresse extremo. "Senhora, o trânsito vai andar. Qual o número do prédio, por favor?" perguntou o motorista, com uma paciência que ela não possuía naquele momento. Fernanda olhou para o homem ao volante, um completo estranho, e depois para a figura de seu marido, que agora virava a esquina, desaparecendo de sua vista. A reunião, o contrato, a sua reputação profissional. Tudo isso pesava de um lado da balança. Do outro, uma pergunta simples e devastadora. Por quê? Por que Diogo mentiria sobre algo tão banal? O que havia naquela esquina que era mais importante do que a verdade, mais importante do que a confiança que eles levaram anos para construir? Ela pensou nos últimos meses. Diogo andava mais distante, sim. Chegava mais tarde do trabalho, alegando projetos novos e exigentes. Passava mais tempo no celular, sorrindo para a tela, e quando ela perguntava, ele sempre tinha uma desculpa pronta. "É o grupo do futebol, amor. Só bobagem." Ela escolheu acreditar. Escolheu acreditar porque a alternativa era assustadora demais. A alternativa era admitir que o chão sob seus pés talvez não fosse tão firme quanto ela imaginava. Aos 36 anos, depois de uma vida de batalhas vencidas e de uma estabilidade conquistada a duras penas, a ideia de uma rachadura em seu casamento era um terremoto para o qual não estava preparada. A imagem dele, apressado e furtivo, não saía de sua cabeça. Não era o Diogo que ela conhecia. O Diogo dela era previsível, quase metódico em seus hábitos. Ele odiava o centro da cidade, reclamava do trânsito, do barulho, da multidão. Dizia que era um caos desnecessário. E, no entanto, lá estava ele, mergulhando voluntariamente nesse caos. Uma onda de náusea a invadiu. A reunião, o hotel, o contrato, tudo pareceu subitamente pequeno, insignificante. Havia uma verdade que precisava ser descoberta, uma ferida que, se existisse, precisava ser exposta à luz, não importava o quão doloroso fosse. O instinto.
Aquela voz primitiva que tantas vezes ignoramos em nome da razão gritava dentro dela. E pela primeira vez em muito tempo, Fernanda decidiu ouvi-lo. Ela se inclinou para a frente, a voz saindo mais firme do que se sentia. "Moço, me desculpe. Pode parar aqui, por favor? Tive um imprevisto. Não vou mais para a reunião." O motorista a olhou pelo retrovisor, surpreso, mas obedeceu. Assim que o carro parou, Fernanda pagou a corrida pelo aplicativo, pegou sua bolsa e saiu, o coração martelando contra as costelas. O vento frio agora parecia um aliado, um choque de realidade que a mantinha de pé. Ela caminhou a passos firmes na direção da esquina onde Diogo havia sumido. Cada passo era uma aposta contra a felicidade que ela acreditava ter. Cada passo a levava para mais perto de uma verdade que poderia destruir tudo. Mas recuar não era mais uma opção. Ela precisava saber, precisava ver com os próprios olhos o que era tão importante a ponto de fazer seu marido mentir e se esgueirar pelas ruas como um estranho em sua própria vida. O que quer que estivesse esperando por ela depois daquela esquina, ela enfrentaria, sozinha. A mão de Fernanda tremia levemente ao pegar o celular na bolsa. A tela brilhava com a foto de seu chefe, mas sua mente estava a quilômetros de distância, na esquina que acabara de dobrar. Com a voz mais controlada que conseguiu forjar, ela fez a ligação. "Ricardo, sou eu. Peço 1000 desculpas. Sei que é de última hora, mas não vou conseguir chegar à reunião. Minha enxaqueca atacou com tudo. Estou vendo pontos brilhantes. Não tenho condições." Era uma meia-verdade. A dor em sua cabeça era real, pulsando em sincronia com a ansiedade, mas sua causa não era neurológica, e sim emocional. Do outro lado da linha, Ricardo foi compreensivo como sempre. Desejou-lhe melhoras e disse para não se preocupar. Ao desligar, Fernanda sentiu um calafrio. Mentir era tão fácil assim? Para Diogo parecia ser. Ela apressou o passo, o som de seus saltos ecoando na calçada como uma contagem regressiva. O medo de perdê-lo de vista era um motor que a impulsionava. E então, ela o viu. Diogo não estava longe. Ele parou em frente a um estabelecimento novo, um café com uma fachada de vidro e madeira escura, tão moderno e elegante que parecia deslocado na rua mais tradicional. O nome Grão Fino em prosa estava gravado em letras douradas discretas. Não era o tipo de lugar que Diogo frequentaria. Ele preferia os botecos antigos, com cerveja barata e porções gordurosas. Mais uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça de seu marido. Ele hesitou por um instante na porta, olhou mais uma vez para o celular e então entrou. Fernanda agiu por puro instinto. Atravessou a rua, o coração descompassado, e se posicionou atrás de uma pilastra de um prédio antigo do outro lado, um ponto de observação que lhe dava uma visão clara do interior do café através da ampla vitrine. O lugar era iluminado e arejado, com casais conversando baixo e executivos digitando em seus laptops. E lá estava Diogo, tirando o casaco, o olhar varrendo o ambiente com uma expectativa que ela não via nele há anos. Foi quando uma figura se levantou de uma mesa mais ao fundo, um ponto quase cego para quem passava na rua, mas perfeitamente visível do ângulo de Fernanda. Era uma mulher, loira, com os cabelos cortados num chanel moderno que balançava a cada movimento. Parecia ter, no máximo, uns 25 anos, vestida com um suéter de cachemira cor de creme que abraçava suas formas. Ela abriu um sorriso ao vê-lo, um sorriso que não era apenas de boas-vindas. Era um sorriso de posse, de intimidade, um que dizia, "Finalmente você chegou." Fernanda prendeu a respiração. O ar parecia ter se solidificado em seus pulmões. Diogo caminhou até a mesa e, em vez de um aperto de mão ou um aceno formal, ele se inclinou e depositou um beijo no rosto dela. Um beijo que demorou 1 segundo a mais do que o socialmente aceitável.
A mão dele pousou brevemente na base das costas dela. Um gesto pequeno, quase imperceptível para o resto do mundo, mas para Fernanda foi um grito. Ela observava, paralisada, enquanto ele se sentava. A conversa fluiu instantaneamente. Ele gesticulava, sorria de um jeito aberto e cativante que ela achava que ele reservava apenas para ela nos bons tempos. A mulher ria, tocando o braço dele de vez em quando, a cabeça inclinada num gesto de admiração e flerte que era impossível de confundir. Eram um casal. Agiam como um casal no auge da paixão, naquele estágio em que o mundo exterior desaparece e só existem os dois. O garçom se aproximou e eles pediram 2 cafés e uma fatia de torta com 2 garfos. A torta. Aquilo foi um soco no estômago de Fernanda. Diogo era diabético. Controlado, mas diabético. Há anos ela media o açúcar, preparava refeições especiais, o lembrava de tomar os remédios. E ali estava ele, prestes a dividir uma bomba de açúcar com uma estranha, como se nada importasse. A mentira não era só para ela, era para ele mesmo. Ela até ficou em dúvida se era ele mesmo. A cena se desenrolava como um filme mudo e cruel. Ela viu a mão da mulher deslizar pela mesa e encontrar a de Diogo. Ele não a afastou. Pelo contrário, entrelaçou seus dedos nos dela. Depois, com a outra mão, ele acariciou o rosto dela, o polegar desenhando círculos suaves em sua bochecha. Era um gesto terno, um gesto que pertencia a Fernanda. Era o gesto que ele fazia nela nas manhãs de domingo, quando acordavam sem pressa. Vê-lo sendo entregue a outra pessoa foi como sentir um membro de seu corpo ser amputado sem anestesia. A dor na têmpora de Fernanda se intensificou, tornando-se uma pontada aguda e latejante. O mundo ao seu redor perdeu o foco. Os carros, os pedestres, os sons da cidade, tudo se tornou um borrão indistinto. A única coisa nítida era aquela mesa, aquela cena de traição explícita e descarada. O homem que ela amava, o parceiro de uma vida, estava vivendo outra vida, uma na qual ela era apenas um obstáculo, uma rotina da qual ele precisava escapar. A imagem dele, sorrindo para a loira enquanto seus dedos se tocavam sobre a mesa, queimou em sua retina. O choque inicial deu lugar a uma frieza cortante, uma clareza terrível. O gelo que se formava ao redor do coração de Fernanda começou a trincar, dando lugar a uma lava fervente de indignação. Cada carícia, cada sorriso trocado entre Diogo e a mulher era uma pá de terra jogada sobre os 10 anos de casamento deles. Ela observou imóvel, até que ele disse algo para a loira, se levantou e caminhou em direção à saída do café. Sozinho. Ele colocou um par de óculos escuros, um modelo aviador que Fernanda nunca o viu usar, e tirou um cigarro do bolso. Aquilo foi a gota d'água. Diogo não fumava. Ele tinha pavor de cigarro, uma aversão quase fanática que herdara depois de perder o pai para um câncer de pulmão. Ele sempre dizia que o cheiro da fumaça o fazia reviver o sofrimento do hospital. E agora, ali estava ele, prestes a acender um, como se fosse o hábito mais natural do mundo. Aquele homem na porta do café não era apenas um marido infiel. Era um completo estranho, um ator desempenhando um papel desconhecido. A raiva superou a dor. Fernanda não pensou. Ela agiu. Atravessou a rua em passadas largas e firmes, ignorando o farol de pedestres fechado e a buzina irritada de um táxi. Ela parou a um passo dele, bem no momento em que ele levava o isqueiro ao cigarro. «Diogo!» A voz dela saiu mais ríspida do que pretendia. Ele se sobressaltou, um espasmo de puro pânico que ele tentou disfarçar, mas que ela viu claramente. O isqueiro caiu de sua mão, produzindo um ruído metálico no concreto. Ele se virou para ela e, por trás das lentes escuras, Fernanda sentiu o choque dele. Mas o que veio a seguir foi tão surreal, tão audacioso, que a deixou sem ar. Ele a encarou por um segundo, e então sua postura mudou.
Os ombros relaxaram, a cabeça inclinou-se ligeiramente e um sorriso polido, quase condescendente, surgiu em seus lábios. Até o tom de sua voz era diferente, mais grave, mais anasalado. Desculpe, senhora. Acho que você está me confundindo. Fernanda piscou, incrédula. A negação era tão absurda, tão descarada, que por um instante ela questionou a própria sanidade. Era ele, a mesma altura, o mesmo formato do rosto, a mesma pinta discreta acima do lábio superior. A roupa. Mas a performance era de um estranho. Antes que ela pudesse reagir, a porta do café se abriu e a mulher loira surgiu, parando ao lado dele com uma naturalidade ensaiada. Ela passou o braço pelo dele, um gesto protetor e possessivo. "Algum problema, meu bem?" ela perguntou, olhando para Fernanda com uma expressão de falsa preocupação. Então, virou-se para ela e disse, com uma voz doce e venenosa: "Eu sou Letícia. Esse é o Rafael, meu namorado. Acho que a senhora está confundindo ele com outra pessoa." Fernanda abriu a boca para protestar, para gritar que aquele era seu marido, mas Letícia continuou num monólogo inacreditável. "Isso já aconteceu outras vezes, sabe? É impressionante. A gente até brinca que ele deve ter um irmão gêmeo perdido pela cidade, tipo aquelas histórias que a gente só vê em novela. A senhora não é a primeira pessoa que se confunde." Ela deu uma risadinha, como se compartilhasse uma piada interna. "Agora, se nos der licença... Vamos, Rafa, estamos atrasados." Letícia o puxou suavemente pelo braço e ele, Rafael, simplesmente se deixou levar, lançando a Fernanda um último olhar por cima do ombro, um olhar que era uma mistura de desculpas e advertência. Eles se afastaram pela calçada, deixando Fernanda ali, parada, atônita. A cara de pau, a audácia, foi tão grande, tão bem executada, que uma semente de dúvida floresceu no meio de seu choque. Seria possível um sósia tão perfeito, um homem que come doces sem se preocupar, que fuma, que se chama Rafael? "Esse não é o marido que conheço", uma voz sussurrou em sua mente. A dúvida durou apenas um segundo, mas foi o suficiente para desestabilizá-la. Então, ela se lembrou de um detalhe: o uniforme. Ela ainda vestia o blazer com o discreto logotipo do hotel bordado no peito. Fazer um escândalo ali, ser vista como uma mulher descontrolada, uma louca ciumenta, poderia ter consequências profissionais. A humilhação pública seria a cereja no bolo de sua desgraça pessoal. Engolindo em seco a bile que subia por sua garganta, ela se recompôs. Deu as costas e caminhou na direção oposta, fingindo para o mundo que acreditara naquela farsa ridícula. Mas assim que virou a esquina, longe dos olhares curiosos, ela parou e se apoiou na parede fria de um prédio, o corpo tremendo. A confusão e a raiva lutavam dentro dela. Puxou o celular da bolsa com dedos trêmulos e discou o número de Diogo. O número que ela sabia de cor. Chamou 1, 2, 3 vezes e caiu direto na caixa postal. A voz gravada dele, alegre e familiar, soou como uma zombaria. "Oi, você ligou para o Diogo? Deixe seu recado que eu retorno assim que puder." Ela tentou de novo, e de novo. O mesmo resultado. Caixa postal, o teatro, a mentira, a cumplicidade daquela mulher, tudo se encaixou. Não era um sósia. Era ele, e ele estava disposto a ir às últimas consequências para proteger sua vida dupla. Aquele ato no café não foi um improviso, foi um plano. Uma frieza calculista começou a substituir o choque. Ela não iria para casa chorar, não iria se descabelar. Ela iria para casa pensar. Aquele não era mais um problema de coração partido, era uma guerra. E se Diogo achava que podia zombar de sua inteligência daquela forma, ele estava prestes a descobrir o quão errada era sua avaliação. Fernanda guardou o celular, ajeitou o blazer e caminhou em direção ao ponto de táxi.
A porta do apartamento se fechou atrás de Fernanda com um clique suave, um som que contrastava violentamente com a tempestade que rugia dentro dela. O silêncio da casa, que antes era um refúgio, agora parecia cúmplice, pesado com a mentira que o impregnava. Por um momento, ela ficou parada no hall de entrada, a bolsa ainda pendurada no ombro, apenas respirando o ar de seu próprio lar, que de repente cheirava a engano. A imagem daquele homem, Rafael, com sua voz forçada e seu cigarro proibido, era uma assombração. A dúvida, aquela pequena e venenosa semente plantada pela audácia deles, ainda tentava fincar raízes em sua mente. Ela precisava de uma prova física, algo tangível que aniquilasse qualquer resquício de incerteza. Seus pés a levaram quase por vontade própria até o quarto do casal. O quarto deles. A cama estava desfeita, exatamente como havia deixado na pressa da manhã. O cheiro dele ainda estava no travesseiro. Com o coração batendo um ritmo surdo e doloroso, ela abriu as portas do guarda-roupa dele. Seu olhar varreu metodicamente os cabides. Camisas sociais, camisetas, polos. Ela procurou pela camisa azul, aquela de um tom celeste que realçava os olhos dele. A mesma que ela passara com tanto cuidado. Não estava lá. Seu estômago se contraiu. Em seguida, ela se agachou, os dedos vasculhando a prateleira de baixo, onde ele guardava as calças dobradas. A calça de sarja bege, sua favorita para ocasiões casuais mas arrumadas, como ele mesmo dizia. Também não estava lá. Foi como um veredito. Se ainda havia uma molécula de dúvida em seu corpo, ela se evaporou naquele instante. A ausência daquelas duas peças de roupa era uma confissão silenciosa. Era a prova irrefutável. Ele não era um sósia. Ele era Diogo. E ele era um mentiroso cínico e meticuloso. Uma onda de fúria a percorreu tão intensa que ela teve que se segurar na porta do armário para não cair. A vontade era de arrancar todas as roupas dele dali, jogá-las pela janela, queimar cada vestígio de sua existência naquela casa. Mas então, a imagem daquele sorriso condescendente de Rafael e da expressão vitoriosa de Letícia voltou à sua mente. Eles a trataram como uma tola, uma louca. E a pior coisa que ela poderia fazer agora era agir como uma. Não, ela não lhes daria essa satisfação. A raiva se transformou, se solidificou em uma determinação fria como o aço. Ela precisava fingir. Precisava ser a melhor atriz que já existiu. E precisava planejar cada passo com a inteligência que eles tão descaradamente zombaram. 3 horas se passaram. 3 horas em que Fernanda tomou um banho longo, trocou de roupa, preparou um café forte e se sentou à mesa da cozinha, forçando-se a uma calma que não sentia. Ela ensaiou sua expressão no reflexo da janela. Um ar de cansaço, uma pitada de preocupação, mas nada de suspeita. Quando ouviu o som da chave na porta, seu corpo inteiro se enrijeceu, mas seu rosto permaneceu sereno. Diogo entrou, e a visão dele era uma obra-prima da dissimulação. Ele vestia uma camiseta velha do time de futebol e uma bermuda de moletom. O cabelo, antes um pouco comprido, estava recém-cortado, as laterais aparadas com precisão. Ele tinha um ar de quem passara o dia em casa, lutando contra problemas domésticos. Um ar de inocência estudada. "Oi, amor", disse ele, a voz soando cansada. Ele se aproximou e tentou beijá-la, mas Fernanda virou o rosto sutilmente, fazendo com que o beijo pousasse em sua bochecha. "Oi, cabelo novo?" ela perguntou, o tom casual. "Ah, sim. O Carlos me indicou um rapaz que corta em casa. Como a internet não voltava, aproveitei o tempo ocioso", ele respondeu, já emendando a desculpa ensaiada. "Nossa, que dia! A internet caiu logo cedo, fiquei o dia inteiro tentando arrumar. Liguei para a operadora, um caos. No fim, desisti e passei na casa do Carlos, o vizinho. Ele me emprestou a internet dele para eu poder trabalhar lá. Fiquei a tarde toda na cozinha dele, coitado."
Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água, tudo com uma naturalidade que revirava o estômago de Fernanda. Tentei te ligar, ela disse, observando cada movimento dele. Eu sei, eu vi as chamadas quando liguei o celular agora. A bateria acabou, e na pressa de ir para a casa do Carlos, esqueci o carregador. Maldição! Mas já fiz o chamado da internet, disseram que um técnico vem amanhã. Ele se virou para ela, esperando uma reação, uma palavra de conforto. E Fernanda lhe deu. Ela respirou fundo, convocou toda a sua força e sorriu. Um sorriso pequeno e cansado. Tudo bem, amor. Essas coisas acontecem. Ela fez uma pausa, como se estivesse lembrando de algo trivial. Falando em coisas estranhas, você não vai acreditar. Hoje, quando estava indo para aquela reunião que acabei desmarcando, eu vi um homem na rua. Juro, Diogo, era a sua cara. Idêntico. Fiquei até chocada. Ela o observou atentamente. Um músculo na mandíbula dele se contraiu, quase imperceptivelmente, mas ele manteve a compostura. Sério? Que engraçado! Dizem que todo mundo tem um sósia por aí, ele disse, forçando uma risada. Pois é, mas deixa pra lá, deve ser só impressão minha. Ela se levantou, pegou sua xícara e a levou até a pia. Vou adiantar algumas coisas do trabalho aqui no meu notebook. Vou usar a internet do meu celular até consertar-a daqui amanhã. Ela se afastou, deixando-o na cozinha. Cada palavra tinha sido um esforço monumental, cada sorriso uma mentira que pesava em sua alma. Mas ao se sentar em sua escrivaninha e ligar o computador, ela não sentia apenas o peso da farsa. Sentia também o poder. Ele achava que a tinha enganado. Ele achava que estava no controle. Mal sabia ele que o jogo havia acabado de virar e que a jogadora que ele subestimou estava prestes a fazer sua primeira jogada. A noite caiu sobre o apartamento como um manto pesado. Diogo, exausto de sua batalha com a internet e de sua performance como marido dedicado, adormeceu rapidamente, emitindo um ressonar suave e constante. Para Fernanda, aquele som, que antes era reconfortante, agora soava como o ronronar de um predador satisfeito. A casa estava em silêncio, mas a mente dela era um turbilhão de atividade. A hora de agir havia chegado. Na ponta dos pés, ela pegou as chaves do carro dele na mesinha da entrada. O coração batia forte, não de medo, mas de uma adrenalina fria e focada. Antes de sair, ela fez uma chamada de vídeo sussurrada para sua amiga Helena, uma advogada de divórcios calejada que já tinha visto de tudo. Você tem certeza disso, Fê? Helena perguntou, a voz cheia de preocupação através do telefone. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Helena. Ele zombou de mim. Preciso de provas, preciso entender a extensão disso tudo antes de dar o próximo passo. Helena suspirou. Ok. O rastreador é pequeno, magnético. Procure uma superfície de metal limpa embaixo do carro, perto de uma das rodas, mas mais para o centro, longe do escapamento. Limpe o local com o paninho que veio junto e apenas fixe-o. Ele vai grudar. O aplicativo já está no seu celular, lembra? É só ativar. Seguindo as instruções, Fernanda desceu até a garagem escura e silenciosa do prédio. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada ruído distante a fazia prender a respiração. Ajoelhada no chão frio de cimento, ela encontrou o local perfeito sob o carro de Diogo. O clique metálico do rastreador se fixando no chassi foi o som mais satisfatório que ela ouvira em todo o dia. Era o som do controle voltando para suas mãos. De volta ao apartamento, a segunda parte do plano. Ela pegou o celular de Diogo, que estava carregando na mesa de cabeceira. As mãos dele estavam relaxadas sobre o peito, a respiração profunda. Por um instante, ela o observou dormir. O rosto que ela amara por décadas, agora uma máscara. Com uma frieza que a surpreendeu, ela desbloqueou o aparelho, a senha, a data de aniversário dela, que ironia, e abriu o WhatsApp. Em seu próprio notebook,
Ela abriu a página do WhatsApp Web. O código QR apareceu na tela. Ela apontou a câmera do celular dele e, em menos de 5 segundos, uma cópia exata de suas conversas, de sua vida secreta, floresceu na tela do computador dela. Ela rapidamente arquivou a conversa com Lê no celular dele para que não ficasse visível na lista principal e o colocou de volta no carregador, exatamente como estava. Antes de finalmente se permitir deitar, algo a puxou de volta ao guarda-roupa. Ela abriu a porta dele novamente, e lá estavam elas. A calça de sarja bege, dobrada impecavelmente, a camisa azul celeste, pendurada num cabide, como se nunca tivessem saído dali. Ela pegou a gola da camisa e a levou ao nariz. O cheiro estava lá. Não o perfume do dia a dia dele, mas uma colônia amadeirada, mais intensa, que ele guardava para ocasiões especiais. Naquela noite, Fernanda não dormiu. Deitada ao lado do homem que se tornara um estranho, ela fingia um sono tranquilo, enquanto na pequena tela de seu celular, o aplicativo do rastreador mostrava um ponto azul e estável na garagem. Ela não precisava mais olhar. A verdadeira ação estava no notebook, que ela deixou aberto em sua escrivaninha. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole supremo. Fernanda vivia 2 vidas. De dia, era a esposa normal, que ouvia as reclamações de Diogo sobre o trabalho, que preparava o jantar, que perguntava sobre seu dia. De noite, quando ele dormia, ela se tornava uma investigadora silenciosa. O WhatsApp clonado era uma janela para a podridão. As conversas entre Rafa e Lê eram um roteiro de novela barata. Apelidos melosos como meu urso e minha loirinha. Emojis de coração e beijos que ele nunca usava com ela. E os planos. Ela rolou para trás, lendo o histórico, e viu a combinação do encontro no café. A farsa do irmão gêmeo, planejada caso algo desse errado. A inteligência dela não fora apenas zombada. Fora subestimada de forma insultuosa. As mensagens mais recentes mostravam o medo dele. Rafa estava receoso. Acho que ela desconfiou de algo, meu amor. Viu um cara parecido comigo na rua, não sei. Precisamos dar um tempo, baixar a poeira, ele escreveu. A resposta de Lê era impaciente, cheia de uma segurança arrogante. Relaxa, ursinho. Ela é uma boba, engoliu a história do gêmeo. Você mesmo disse que ela não suspeitaria de nada. Não aguento de saudades. Precisamos nos ver. Ele pedia paciência, dizia que era arriscado, mas a insistência dela era constante. E, finalmente, após alguns dias de idas e vindas, ele cedeu. Fernanda viu a mensagem chegar em tempo real, seu coração gelando no peito. Ok, você venceu, minha loirinha teimosa, escreveu Diogo. Daqui a 2 semanas, naquele restaurante italiano novo que você queria conhecer. Vou inventar um jantar com a diretoria. Vai ser a nossa noite especial, prometo. A mensagem foi seguida por um roteiro detalhado. O horário, o nome do restaurante, a sugestão de que ela usasse um vestido vermelho que ele adorava. Ele estava planejando um encontro romântico com a amante, usando as mesmas táticas e o mesmo planejamento que um dia usara para conquistá-la. Fernanda fechou o notebook. 2 semanas. Ela tinha 2 semanas. Não para sofrer ou para se desesperar, mas para se preparar, para organizar suas finanças, para contatar sua advogada, para planejar sua própria entrada triunfal. O roteiro da noite especial deles estava traçado. Mas eles não sabiam que a diretora daquele espetáculo, a verdadeira dona do roteiro final, seria ela. As 2 semanas que se seguiram foram as mais longas e sufocantes da vida de Fernanda. Diogo, assustado com a possibilidade de ter sido descoberto, transformou-se no marido dos sonhos. Ele passou a trabalhar exclusivamente em casa, evitando qualquer saída desnecessária. Acordava mais cedo para preparar o café da manhã dela, com frutas cortadas e pão fresco.
À noite, pesquisava receitas e preparava jantares elaborados, perguntando se ela estava gostando, se o tempero estava bom. Ele a cobria de elogios, dizia o quanto a amava, o quanto ela era importante. Cada gesto de carinho era como um toque de veneno. Cada "eu te amo" era uma faca que se cravava um pouco mais fundo. Fernanda sentia um nojo físico, uma repulsa que precisava engolir junto com as comidinhas que ele preparava. Mas ela se tornou uma atriz impecável. Sorria, agradecia, elogiava de volta. Dizia que estava feliz por tê-lo mais presente, que sentia falta dessa atenção. Por dentro, ela contava os dias, as horas, os minutos. Enquanto ele representava o papel de marido perfeito, ela, nas brechas do dia e nas madrugadas silenciosas, preparava o ato final. As conversas com Helena, sua amiga advogada, eram diárias. As contas conjuntas foram analisadas, os bens listados, os papéis do divórcio foram redigidos, aguardando apenas uma assinatura. Finalmente, o dia do encontro chegou. Uma quinta-feira. Pela manhã, Diogo a beijou e disse com um ar de lamento: "Amor, hoje vou ter que trabalhar até tarde. A diretoria marcou um jantar de última hora para fechar um projeto. Coisa chata, mas necessária." Fernanda, que já sabia da reunião há 2 semanas, apenas assentiu, o rosto contorcido numa expressão de dor. "Tudo bem. Minha enxaqueca está me matando hoje, de qualquer forma. Acho que vou tomar um remédio forte. Vou trabalhar e à noite tentar dormir cedo." A expressão de alívio no rosto dele foi quase imperceptível, mas ela viu. Ele estava tranquilizado. O caminho estava livre. Às 7 da noite, ele se arrumou, colocando a colônia especial, a do cheiro da traição. Ela já estava em casa reclamando de dor de cabeça. Deu-lhe um beijo na testa e disse para ela se cuidar e qualquer coisa ligar. Assim que a porta se fechou, a enxaqueca de Fernanda desapareceu milagrosamente. Ela não se arrumou para seduzir ou para competir. Ela se arrumou para a batalha. Um vestido preto, elegante e sóbrio. Um batom vermelho escuro, como uma declaração de guerra. E nos cabelos, em vez de soltos, um coque severo e imponente. Ela não era a esposa traída. Era a juíza. Fernanda conseguiu chegar ao restaurante italiano 20 minutos antes do horário marcado. Era um lugar sofisticado, com luz de velas e música baixa. Ela pediu à recepcionista uma mesa discreta num canto, alegando que esperava alguém e queria privacidade. De seu posto, ela tinha uma visão estratégica de toda a entrada e do salão principal. Pediu uma taça de vinho tinto e esperou. Pouco depois, eles entraram. Diogo, galanteador, segurava a porta para Letícia, que usava um vestido vermelho vibrante, exatamente como ele pedia nas mensagens. Eles sorriam, cúmplices, e foram conduzidos a uma mesa romântica no centro do salão. Ele puxou a cadeira para ela. Ele a olhava com uma adoração que Fernanda não via dirigida a si mesma há uma década. Com uma frieza que ela mesma desconhecia, Fernanda pegou o celular. Observando-os de longe, ela discou o número de Diogo. Na mesa deles, ela viu a tela do celular dele se acender. Ele olhou, franziu a testa em irritação e apertou o botão vermelho, cancelando a chamada. A certeza, se é que precisava de mais uma, estava ali, em sua forma mais crua. Então, ela enviou uma mensagem de texto, o golpe final de verificação. "Amor, desculpa incomodar. Não acho o remédio de enxaqueca, o mais forte. Onde você guardou? A dor está insuportável." Ela observou. Ele pegou o celular novamente, os dedos digitando rapidamente uma resposta. O celular dela vibrou na mesa. A mensagem dele dizia: "Está na segunda gaveta do meu lado da cama, atrás da caixa de relógios. Toma 2 e descansa. Te amo." Fernanda leu a mensagem e um sorriso fino, quase imperceptível, curvou seus lábios. O coração já não doía. A angústia dera lugar a uma calma glacial. Não havia mais emoção, apenas o fato.
Ela os observou pedir a entrada, dividir o pão, brindar com suas taças de prosecco. A cena era de uma domesticidade nauseante, uma paródia grotesca da vida que ela acreditava ter. A agonia e o nojo se tornaram insuportáveis. Não havia mais nada para ver, nada mais para confirmar. Era hora de encerrar o espetáculo. Com um gesto discreto, ela chamou o garçom, pagou sua conta com o cartão de crédito e deixou uma gorjeta generosa. Não queria deixar pontas soltas, nenhum drama desnecessário com o estabelecimento. Tudo precisava ser limpo, preciso, cirúrgico. Ela pegou a bolsa ao seu lado, sentindo o peso reconfortante do envelope pardo que guardava lá dentro. Então, ela se levantou. O movimento foi lento, deliberado. Ajeitou o vestido preto, sentindo o tecido liso contra a pele, uma armadura para o que viria a seguir. Com a bolsa em uma mão e a espinha ereta, ela começou a caminhar em direção a eles. O trajeto pelo salão pareceu durar uma eternidade. Os outros clientes, imersos em suas próprias conversas, mal notaram sua passagem. Mas para Fernanda, cada passo era pesado, carregado com o peso de 25 anos de memórias, de amor, de mentiras. Ela podia sentir o olhar de Diogo sobre si antes mesmo que ele a reconhecesse. Provavelmente, ele a viu como apenas mais uma cliente passando. Mas então, ela parou, bem ao lado da mesa deles. O sorriso de Letícia congelou em seu rosto. A confusão tomou conta de suas feições. Diogo ergueu os olhos e o sangue pareceu fugir de seu rosto. Ele ficou pálido, os olhos arregalados em puro terror, a boca entreaberta, sem palavras. Ele olhou de Fernanda para Letícia e de volta para Fernanda, como um animal apanhado numa armadilha. Fernanda não lhe deu tempo para inventar outra farsa. Sem uma palavra, ela abriu sua bolsa e de lá tirou um grande envelope pardo. O som do papel deslizando sobre a toalha de linho branco da mesa foi o único ruído naquele pequeno universo de choque. Dentro do envelope, visíveis, estavam os papéis do divórcio e as notificações impressas do bloqueio de todas as contas conjuntas, uma ação que sua advogada havia preparado para ser executada naquele exato momento. Ela empurrou o envelope para o centro da mesa, entre o prato de carpaccio dele e a taça de vinho dela. Então, ela olhou diretamente nos olhos de Diogo, o homem que ela um dia amou. E um sorriso calmo, quase divertido, brotou em seus lábios. Sua voz saiu firme, clara e cortante, sem um pingo de tremor. Assina, ou entrega para o seu irmão gêmeo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mandíbula de Diogo se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Letícia olhava do envelope para Fernanda. A arrogância de antes completamente desintegrada, substituída por um pânico atordoado. Fernanda não esperou por uma resposta. Não havia mais nada a ser dito. Seu papel ali estava cumprido. Ela deu-lhes um último olhar, um olhar que não continha dor nem raiva, apenas uma finalidade fria. Então, ela virou as costas e começou a andar. Cada passo para longe daquela mesa era um passo em direção a si mesma. Ela não olhou para trás. Não precisava. Podia sentir os olhares de todo o restaurante sobre ela. Podia sentir a onda de choque que deixou em seu rastro. Mas ela continuou andando, a cabeça erguida, passando pela recepcionista atônita, atravessando a porta de vidro e saindo para o ar fresco da noite, deixando os dois, imóveis e destruídos, no centro de seu palco de mentiras. O ar frio da noite foi como um bálsamo no rosto de Fernanda. Ela respirou fundo, o oxigênio enchendo seus pulmões como se fosse a primeira vez em semanas. A porta do restaurante se fechou atrás dela, abafando o murmúrio chocado que começava a se formar lá dentro. Ela não apressou o passo. Caminhava com uma calma digna, cada movimento uma afirmação de sua recém-conquistada liberdade. Ela já estava na metade da calçada quando ouviu o som que esperava,
a porta do restaurante se abrindo com violência e passos apressados e desajeitados correndo em sua direção. "Fernanda, espera! Fernanda!" A voz de Diogo era um lamento desesperado, quebrado pelo pânico. Ele a alcançou e agarrou seu braço. A força em seu aperto era a de um homem se afogando. "Fernanda, por favor, me escuta!" ele implorou, o rosto contorcido numa máscara de pavor. Aquele não era o galanteador Rafael, nem o marido dissimulado. Era apenas Diogo, despido de todas as suas mentiras, patético em sua exposição. "Eu posso explicar, eu juro. Eu tô passando por uma fase difícil, uma crise, eu não sei. Eu ia te contar tudo. Eu só precisava de tempo." As desculpas, as mesmas desculpas clichês que milhões de homens como ele usaram antes. Fernanda parou. Não porque o toque dele a deteve, mas por uma decisão própria. Ela se virou lentamente para encará-lo, o rosto impassível. Com um movimento firme e deliberado, ela soltou o braço do aperto dele. Então, ela olhou diretamente nos olhos dele. Olhos que agora estavam cheios de lágrimas de crocodilo, de um pavor egoísta pela perda de seu conforto, de sua vida organizada. Ela não viu arrependimento pelo que ele fez a ela. Viu apenas o terror das consequências para ele mesmo. Sua voz, quando falou, não era alta, mas carregava o peso de uma sentença final. "Você não mentiu só para mim, Diogo." Ela fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar frio entre eles. "Você zombou da minha inteligência." Ela o viu vacilar, a verdade daquelas palavras o atingindo com mais força do que qualquer grito ou acusação. "Agora," ela concluiu, com uma frieza que selou qualquer possibilidade de retorno, "lide com as consequências." Sem mais uma palavra, sem um último olhar, Fernanda virou-se e retomou seu caminho. Ele a chamou mais uma vez, o nome dela ecoando na rua como um som oco e sem sentido. Mas ela não parou. Não olhou para trás. Cada passo a afastava da ruína que ele criara e a aproximava do futuro que ela mesma iria construir. Ele ficou para trás, uma figura patética na calçada, sozinho com os destroços de duas vidas que ele mesmo havia implodido. Ao chegar em casa, Fernanda girou a chave na fechadura e empurrou a porta. O apartamento estava silencioso, exatamente como ela o deixara. Mas desta vez, o silêncio não era pesado ou cúmplice. Era um espaço vazio, uma tela em branco esperando para ser preenchida. Assim que a porta se fechou, algo dentro dela se rompeu. O peso que ela carregara nos ombros por semanas, o peso da suspeita, da certeza, da raiva contida e da performance calculada, simplesmente desabou. Suas pernas cederam e ela deslizou pela porta até sentar no chão do hall de entrada. E então ela chorou. Não eram as lágrimas de uma vítima, mas as de uma guerreira após a batalha. Um choro de exaustão, de alívio, de luto. Ela chorou pela mulher que fora, aquela que acreditava em promessas e em finais felizes. Ninguém se casa pensando em separar. Ninguém entrega seu coração, seus dias e seus sonhos, esperando em troca o sabor amargo da traição. Imagens de seu passado com Diogo vieram em flashes. O primeiro encontro, a timidez dele, o jeito como ele segurou sua mão pela primeira vez. A proposta de casamento desajeitada e sincera no meio de um parque. A alegria na compra do primeiro apartamento. As dificuldades que enfrentaram juntos. As vitórias que celebraram. Como aquele homem, o parceiro de uma vida, se transformou num estranho cínico. A pergunta pairou em sua mente, mas ela sabia que não haveria resposta satisfatória. Algumas pessoas simplesmente se perdem e, no processo, tentam levar os outros junto para o abismo. Ali, no chão frio, abraçando os próprios joelhos, as lágrimas finalmente cessaram. O cansaço, profundo e avassalador, tomou conta de seu corpo. Ela se levantou
Caminhou até o quarto e, pela primeira vez em 10 anos, deitou-se sozinha na cama de casal. O espaço vazio ao seu lado não era assustador, era paz, e naquela paz ela adormeceu. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com os primeiros raios de sol invadindo o quarto. Ela se sentia leve. A dor ainda estava lá, uma ferida que levaria tempo para cicatrizar. Mas não era mais uma âncora, era apenas uma memória. Ela se levantou, preparou um café forte e, sentada à mesa da cozinha, pegou o celular. A primeira ligação foi para Helena, sua advogada. Bom dia, Helena. Sou eu. Pode dar andamento em tudo. Vamos formalizar. Sua voz era firme, decidida. Não havia hesitação. Naquele momento, Fernanda compreendeu uma verdade fundamental que a sociedade muitas vezes nos faz esquecer. O fim de um relacionamento não é um atestado de fracasso. Às vezes, o verdadeiro fracasso é continuar em uma história onde você não é mais amada, respeitada e valorizada. A coragem não está em aguentar a dor em silêncio, mas em reconhecer que você merece mais. Muito mais. Ela não precisava de alguém que se escondesse atrás de mentiras baratas e perfumes de ocasião. Não precisava de um amor que exigisse que ela diminuísse sua inteligência ou ignorasse seus instintos. A culpa não era dela. A culpa nunca é de quem ama, de quem confia, de quem constrói. A responsabilidade é de quem destrói. Agora, era ela por ela. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia solitário. Parecia completo, parecia suficiente. E bastava. E aqui, a história de Fernanda chega ao fim, mas a sua jornada de coragem está apenas começando. Quantas vezes, por medo da solidão ou pelo peso das memórias, nós nos diminuímos para caber em histórias que já não nos servem? A lição de Fernanda não é sobre vingança, mas sobre o poder de se resgatar. É sobre olhar no espelho e declarar que a sua paz e a sua inteligência não são negociáveis. Se você se emocionou com essa jornada de redescoberta e acredita na força que existe em recomeçar, deixe o seu gostei para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Compartilhe esta história com aquela amiga ou amigo que talvez precise se lembrar do próprio valor. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos novas histórias feitas para tocar a sua alma e inspirar a sua vida. E agora queremos ouvir você. Comente aqui embaixo uma nota para essa história e para a coragem e atitude de Fernanda. Obrigado por assistir e lembre-se sempre, o amor mais importante é aquele que você decide todos os dias ter por si mesma. Até a próxima história!